O título é processo do Oi até o tchau, mas na prática é você construir um bom framework. Então, primeiro falando o que é um framework e o que é um script, né? Eu gosto de trazer essa divisão bem clara, porque, primeiro, um script é para ser seguido milimetricamente, e aí a gente tem, por exemplo, alguns contatos que a gente recebe que utilizam o script de uma forma errada, que é, por exemplo, as operadoras. Você recebe uma ligação: oi, tudo bem? Meu nome é Cláudio, eu falo com fulano, Nem eu ouve, gostaria de né? passar para você a promoção que é... Cara, literalmente, esse tipo de abordagem não conecta. Não. Em startups de SaaS, por exemplo, onde eu preciso aumentar a percepção de valor com o meu cliente, eu preciso criar essa conexão, a gente precisa ter um framework, que é basicamente, numa analogia, o teu GPS falando para você. O Waze Carpool, por exemplo, te dizendo: dobra à esquerda. Se você dobrar à direita ou pegar uma rua ruim, na próxima ele vai te falar: dobre à esquerda e faça retorno. Então ele vai te dizer o que você tem que fazer e você vai chegar no seu destino. Então o framework, ele é o passo a passo, né? Primeiro a origem vem da programação. Para você desenvolver um software, os programadores precisam seguir uma sequência e eles já sabem que o início é a biblioteca, depois ele vai passar para o desenvolvimento e assim vai. O framework em vendas é justamente isso. Você ter esse passo a passo claro como um manual de instruções para o teu vendedor. Então, você ter um bom framework que aborde um quebra-gelo, que aborde de maneira clara uma apresentação que também segue um framework dos 3 porquês, do why, do who, why e o what have for me, né? Então, quem é que tá ligando, da onde que fala e o que quer comigo, né? O que tem para mim, né? Então, a gente segue esse framework na apresentação e a gente vai seguindo outras etapas que vão levar o cara para aquele momento que a gente quer. Se ele for qualificado, ele avança para um agendamento. Tudo é intencional, tudo é proposital. Não tem nada que a gente utiliza dentro do nosso discurso de vendas que não foi pensado anteriormente, não tem um estudo de impacto. Porque é isso que acontece que faz a gente perder venda. Quando a venda caminha para um lado que eu não tenho expertise, que eu não tenho... que eu não domino. Então o cliente, às vezes, ele vai para esse lado, você não sabe como conduzir, você perde a autoridade que você gera e fica aquele clima de: e agora? O que eu faço? Até porque quando a gente fala de auto-ticket, ninguém compra auto-ticket de uma pessoa, no caso o vendedor, que não tem conhecimento, que não é autoridade no assunto. Então, se o vendedor ele leva a venda por um caminho errado e o comprador ele consegue identificar isso, ele perde uma das coisas mais importantes, que é a conexão e a confiança. Cara, se tu não consegue me explicar o que tu vende, ou se tu tá confuso para explicar o que tu vende, eu não confio em ti. E eu não vou botar 10 mil reais, 20 mil reais na tua mão, sendo que eu não tenho confiança. A gente gravou um episódio com o Jack, talvez o episódio passado ou o próximo episódio, depende da ordem que o F for colocar for fazer as edições, que ele falou o seguinte: ele falou assim: se tem confusão, a resposta é não. Se tá confuso para o cliente, ele vai falar não na tua oferta. Então, vai muito nisso que tu tá falando. Vai muito de encontro. Você precisa certificar que o teu cliente entendeu a tua proposta de valor e que, de fato, ele tem a dor e ele tem percepção sobre essa dor. E como a gente conduz isso para que ele tenha percepção? E aí eu vou trazer um ponto, né? São 2 pontos que levam uma pessoa a comprar algo. Emoções, né? Quais são as emoções que fazem uma pessoa comprar, né? Então, 2 emoções dentro do nosso cenário que a gente entende que fazem uma empresa ou uma pessoa comprar. São 2 sensações, 2 emoções, 2 sentimentos. Medo de perder algo, de continuar nessa situação, e ambição, eu quero ganhar algo. E como você consegue trazer essas emoções à tona no teu processo de vendas de maneira intencional? Sabendo fazer perguntas para o teu cliente, para que ele se responda nesse momento e saiba a situação que ele está e tem essas emoções. Mas como que a gente consegue garantir que essas emoções vão ser abordadas em todo o processo de vendas? Tendo um bom framework, tendo um bom playbook, tendo um bom discurso do oi até o tchau. Não tem freestyle, senão você vai acabar levando o teu cliente aí para um desconhecido. E no desconhecido você não domina, né? Caramba, o desconhecido você não domina. Isso é sensacional. O desconhecido você não domina. Beleza, mas quando a gente está falando desse processo do oi até o tchau, tu divide ele em quantas etapas, esse framework? Perfeito. Pode abrir aí, cara, fica à vontade. Tá, eu vou abrir aqui. Bom, o que acontece, né? Muita gente me chama de louco por ser tão minucioso e tão perfeccionista nessa parte de construção de discursos. Então a gente tem um processo que é composto, isso reunião, né? Reunião de demonstração e fechamento.
A gente construiu 11 etapas. Porém, vamos colocar 4 macroetapas para a gente poder discutir sobre elas. Primeiro é a apresentação. A gente tem um bom processo de apresentação, que começa com um quebra-gelo. Qual é a grande sacada? Quando você entra numa loja de roupa, por exemplo, e um vendedor pula no seu pescoço, você tem aquela sensação de que esse cara vai te empurrar qualquer produto para poder bater a meta. Sim. Então as pessoas, quando entram em uma reunião, às vezes elas têm essa impressão de que você vai tentar ofertar, que vai tentar empurrar alguma coisa. E esse é o motivo delas chegarem um pouco mais armadas ou na defensiva. Então como que a gente quebra isso? Utilizando um bom quebra-gelo. Então fala, João! Cara, tô vendo aí atrás, você tem uma estante gigante aí. Que tipo de livro que você gosta de ler? Então eu já crio, ou faço uma piada, brinco. Ah, você é da onde, João? É de São Paulo? Eu sou aqui de Floripa. Você já veio pra Floripa? Não, nunca fui pra Floripa. Vamos fazer o seguinte, eu pago uma passagem pra você vir pra cá e eu vou pra aí. Aí dá uma risada, quebra aquele clima de venda. Sensacional. Cara, isso é tão sensacional, porque assim, ó, a gente vendo ele falar, parece que é um negócio que é básico, né? Mas eu já peguei algumas dezenas de call de pré-vendedores que ele já saiu metralhando e nem sequer se... Tipo, falou direito de quem era e tal. Cara, é muito louco isso. Não, eu gosto muito disso porque eu falo que uma das melhores maneiras para gerar conexão com o cliente é fazer o cliente dar uma risada. E muito dessa estratégia do Renan, do quebra-gelo, tá lá dentro a questão de fazer o cliente dar uma risada. Então, se tu conseguir tirar um sorriso do teu cliente no primeiro minuto de conversa, você garantiu o rapport quase que para toda a conversa. Se não fizer nenhuma cagada, tu não vai perder aquele rapport. E vai conduzir essa conversa até o final. Exatamente. Massa. Então, assim, a gente utiliza o quebra-gelo antes de mais nada para criar conexão, para fazer esse clima não ser um clima de venda. Porque as pessoas adoram comprar, mas elas detestam ser convencidas, ou naquele momento, naquele embate ali de uma situação do cara pensar que você vai empurrar um produto para ele. Então eu gosto de dizer assim, um hack para montar um quebra-gelo, eu estudo meu cliente antes, eu vejo qual é a cidade que ele tá, e eu vejo o que tem em comum entre a cidade que ele tá lá e o que eu tenho interesse. Então eu vou lá e jogo cidade, aí o cara vai falar do São Paulo, coloco o bairro que ele tá, se eu sei o bairro, e vejo o que tem de interessante que me agradaria. E aí eu puxo esse assunto na reunião, no início da reunião. Cara, eu vi que tem um parque aí que é fantástico para criança, é verdade? Você já foi? E aí eu já introduzo dessa forma. Outra coisa que ajuda bastante no quebra-gelo é tu fazer um estudo prévio do lead. Isso é um grande puxão de orelha que eu vou dar para os vendedores que não fazem isso. Se você é um closer e você não estuda 30 minutos antes da reunião começar, não escuta a ligação do seu pré-vendedor, não vai atrás do perfil do seu cliente na rede social para entender o que esse cara fala na rede social, você está perdendo de criar conexão com esse cara. Então vai atrás, faz o dever de casa, vai no Instagram do cara, vai no LinkedIn dele, estuda como é que ele se comunica e aí se tu tiver um ponto de ancoragem, você utiliza isso no quebra-gelo. João, animal, eu vi que você é muito ativo no LinkedIn, inclusive o teu último artigo que você fala sobre X assunto, eu me identifiquei muito, parabéns pelo teu artigo, cara. E não precisa ser 30 minutos, né, Renan? 10 minutos a gente já consegue descobrir muita coisa hoje em dia. Exatamente. Então eu tenho que estudar o teu cliente. Então a gente utiliza um quebra-gelo. Fiz a brincadeira, fiz o meu cliente dar risada, agora eu entro para minha apresentação pessoal. O que é muito importante eu entender? Eu não posso me apresentar para o meu cliente de qualquer forma. Eu preciso fazer uma apresentação que desperte nesse cara, que ele enxergue em mim uma autoridade no que eu estou fazendo, que ele entenda qual é o meu objetivo como profissional ali naquele momento com ele e principalmente para gerar uma boa impressão para esse cara de que a nossa empresa é organizada ou tem algum diferencial. Então eu faço uma apresentação que eu tenho um 1 minute pitch, né? Isso é muito de startup e assim... É bem importante você conseguir se apresentar de maneira curta, de maneira objetiva. Então eu trago, por exemplo, tudo bem, meu nome é Renan. Então fizemos o quebra-gelo aqui. Então muito prazer, João. Meu nome é Renan, falo meu cargo. E hoje dentro da Behind Growth, a gente ajuda em startups a construir o processo de vendas repetível e escalável. O meu objetivo aqui dentro é entender os seus desafios e te fornecer insights e trazer clareza para vocês sobre como a gente vai passar por cima desses desafios. E aí eu entro para a terceira etapa dessa apresentação, que é o alinhamento de tempo e expectativas. Legal. Então, eu trago para o cara, a gente tem, por esse motivo, para te ajudar a literalmente resolver os seus problemas, a gente separou 60 minutos, onde eu vou avaliar um pouquinho do teu perfil, dos teus desafios. Eu alinho o tempo, ficando tranquilo e fazendo sentido toda essa parte de metodologia, a gente avança para a parte de valores. E aí na parte de valores, se ficar tranquilo para você e fizer sentido, a gente já inicia daqui
com um pontapé dado. É muito legal você trazer esse contexto, porque é muito parecido com o que a gente acredita, né? Então, a minha base de estudos e de aplicação é Spin Selling. E quando eu ensino Spin Selling e os meus frameworks também de scripts, né? Todos eles começam com abertura. E dentro da abertura entra essa parte que eu chamo de deixar claro para o cliente o que vai acontecer na conversa. Então, esses alinhamentos de expectativas. Então, a apresentação fica assim. Olá, aqui quem tá falando... Olá não, né? Então, eu sou o João, faço parte do Toxino, sou vendedor do Toxino Podcast. Quer dizer, não é do Toxino Podcast, sou vendedor do Toxino. E essa conversa tem alguns objetivos. Primeiro objetivo, de trazer clareza para onde você quer chegar. Segundo objetivo, de trazer clareza para os teus principais obstáculos. E terceiro objetivo, se for o teu momento, lá no final, eu vou te apresentar uma oferta. Se você gostar dessa oferta, a gente aperta a mão e fecha negócio. Então, cara, a gente sempre abre a conversa trazendo essa clareza e esse direcionamento para o cliente. Quando é na pré-venda, aqui quem tá falando é o João, hoje eu sou pré-vendedor do Toxino e a primeira coisa que eu quero te falar é que eu não estou ligando para te vender. Estou te ligando para te conhecer, para entender um pouquinho do teu momento, para entender se a gente pode te ajudar e caso eu entenda isso, no final eu vou te convidar para dar um próximo passo. Cara, simples, rápido, 1 minute pitch. Eu deixo claro para o meu cliente exatamente tudo o que vai acontecer. Você tem uma maneira que é muito parecida com a nossa de explicar, né? De fazer esse primeiro discurso. Então, concordo 100%. Casou. Uhum. E é exatamente isso. Você quebra o clima daquele cliente, você se apresenta, ele conhece a pessoa que está por trás ali, que vai levar ele até o final da reunião, até uma resolução de um possível problema. E ainda ele tem clareza de quais são as etapas, não está no desconhecido. Então ele se sente um pouco mais confortável de abrir os problemas. E aí eu entro com a parte de diagnóstico, vamos colocar assim, que é onde a gente aplica o SPIN, né? Nessa parte, eu gosto de trazer a primeira pergunta de situação. Diagnóstico já é um segundo... A segunda etapa. A primeira etapa é a apresentação. Isso. A segunda etapa é o diagnóstico. Uhum. A terceira etapa, desculpa, é a solução. Uhum. E a última etapa é fechamento. Legal, bacana. Então, eu entendi que o cliente... No caso, eu me apresentei para o cliente da forma correta, estou causando a boa impressão e criando conexão com ele. E aí eu vou para a parte de diagnóstico. E nessa parte, eu começo com Spin Selling. Então, no Spin Selling tem lá, né? Situação. Como é que eu introduzo a pergunta de situação? Eu gosto de introduzir deixando o cara falar. Então, o que eu falo? Bom, antes da gente entrar na parte de como resolver os problemas da tua empresa e tudo mais, eu queria conhecer um pouco da tua trajetória. Como é que você chegou até aqui? Conta pra mim, você sempre quis abrir uma startup ou caiu nesse mercado aí de paraquedas e se apaixonou? Me conta, como é que você chegou até aqui? Então ele começa falando a história dele. E aqui é um bom ponto, porque se você não faz isso, eu gosto de utilizar essa pergunta como um termômetro. Porque tem perfis de clientes que gostam de falar sobre a sua história e isso ajuda você a mostrar que você está ouvindo, ajuda a criar conexão com o cliente. Mas quando o cara é mais frio, quando ele é mais formal, eu já consigo ter um plano de ação para conduzir essa reunião para um lado que ele vai ser mais aberto ou vai ter o resultado, né? Então eu já faço ele falar, ele falou, eu já entendo o perfil dele, será mais comunicativo, aonde eu vou levar e eu sempre devolvo, cara, animal, eu conecto. Isso é um outro problema. Tem gente que tem um framework baseado em perguntas como o Spin Selling que lança uma pergunta atrás da outra. Um quiz. Bastante. Isso é um grande problema. Você transforma a sua conversa, que era para ser uma conversa fluida entre duas pessoas, uma pessoa preocupada exclusivamente em resolver problemas e uma pessoa preocupada em resolver o seu problema num questionário, num formulário, num investigatório. Isso não é legal. Então, eu sempre escuto muito bem, processo a informação que o meu cliente está dizendo e conecto com o meu know-how, com o meu background. Então, ele me falou que o faturamento dele caiu agora esse mês porque ele perdeu metade da equipe que foi para outra empresa. Eu já lembro de um cliente que eu tive que tinha esse problema e eu já trago à tona. Cara, é incrível como isso acontece no mercado. Um cliente que eu estava atendendo passou por esse mesmo problema. E aí eu já puxo para o storytelling e trago esse cara para a mesma página que eu e vou para a próxima etapa. Então, já vou dar uma dica para a galera, conectar a resposta do teu cliente, mostrar que você está escutando e devolver para ele uma resposta mostrando para ele que você sabe o que ele está passando, né? É legal isso porque normalmente o possível cliente ele chega na nossa frente achando que ele é a única pessoa que tem aquele problema no mundo.
Empreender solitário. E que essa pessoa que tá na frente, se ela não consegue responder, tipo, me arrebentei, não vou conseguir resolver. E isso aí dá segurança, porque não é sobre só a afirmação e a conexão entre a venda e o próprio cliente, né? Exatamente. Isso aí é muito legal, muito legal. Exatamente. E para isso é indispensável que quem está na linha de frente estude os cases, estude os problemas. E, cara, é incrível, né? Não entrando na próxima etapa ainda, mas cada reunião que você faz, que a gente faz, é uma página de um livro que a gente leu. Então, cada cliente que eu atendo, eu aprendo. Então, você tem um material rico na sua frente todos os dias, que é o seu cliente. Aprenda com o seu cliente. Eu não sabia muita coisa quando eu entrei no mercado imobiliário. E o que eu fazia? Eu perguntava para o meu cliente. Ele falava um termo que eu nunca ouvi falar na minha vida. Eu perguntava, tá, me desculpa a minha ignorância, mas me explica o que é isso. E eles adoram falar. Então, às vezes, quando você pergunta da maneira correta, claro que não pode ser o problema cerne do teu cliente, né? Se tu perguntar, não, o que é esse problema, você perde tudo. Mas você vai fazendo algumas perguntas para entender mais do teu mercado, do teu cliente. E você tem que utilizar isso para as próximas reuniões.